Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou mais aqui uma vez, aleluia, com a palavra viva, aleluia, com este texto ao qual nós vamos, aleluia, analisarmos juntos, através, aleluia, da palavra do Senhor. Texto esse que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Amados irmãos, esta palavra, ela nos ensina muito a respeito daquilo que Jesus disse. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. É Jesus fazendo uma comparação, aleluia, da vida daquele que são discípulos de Cristo, fazendo a comparação com o sal da terra. Por que ele usa esse termo? Por que ele faz essa comparação? Ele compara os discípulos como o sal da terra. O sal da terra, na antiguidade, ele era extraído de uma zona quando tinha alagado, aleluia, certo lugar, e depois que secava, ficava aquele sal. Eles extraíam o sal, e o sal, quando ele era extraído ou da zona que era alagada, logo após que secava eles extraíam, ou então tiravam de alguma montanha. Nós vemos, aleluia, muitos, aleluia, hoje, locais onde tem sal e que ele era extraído. Só que quando o sal ele é extraído, ele tinha algumas propriedades, aleluia, que poderiam comprometer, aleluia, a utilidade do sal. Poderia fazer com que o sal se tornasse insípido, porque logo quando ele era extraído, ele vinha com algumas impurezas, a terra, ou com algo o qual ele havia sido extraído, com alguma propriedade que não fosse dele. Então ele deveria ser separado, deveria ter tirado a impureza para que ele não viesse se tornar insípido. Da mesma forma, ele também poderia se tornar insípido se ele fosse muito tempo exposto à luz do sol, ou então se ele também fosse muito exposto à chuva. Logo o sal se tornaria insípido, e para ele ter bom proveito ele deveria ser separado, as propriedades impuras que tinha nele, para que ele viesse manter a sua utilidade. E ele deveria se tornar um sal para dar sabor. O sal ele tem essa propriedade para dar sabor, aleluia, no alimento. Ele também tinha a propriedade de provocar sede, porque você percebe quando você toma, aleluia, come algo que contenha sal, o sal ele provoca sede. E a outra propriedade do sal era para conservar certos alimentos. Mas a Bíblia diz que vós sois o sal da terra. O crente como propriedade de Deus, como sal da terra,
Ele tem que ser separado das impurezas deste mundo. Preste atenção. Para que ele não venha se tornar insípido. Ele tem que dar sabor ao alimento. Qual é o alimento? É a palavra de Deus. Ele também deve conservar, aleluia, o alimento. Nós devemos conservar esta palavra em nós, para que não venha a se tornar insípido. Aí a Bíblia vai dizer: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? É uma pergunta. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha, preste atenção. Na antiguidade, quando o sal ele se tornava insípido, ele era lançado fora. Ele era lançado em alguma estrada ou em algum caminho, ele era lançado em algum lugar. E logo que a pessoa passava por ali, estava pisando e não percebia que era sal. Sabe por quê? Porque o sal, quando ele se torna insípido, ele para mais nada presta. As pessoas passavam sem notar. É assim que acontece. Quando o cristão ele se torna insípido, ele se mistura aos outros elementos da terra, ele já não consegue mais conservar, ele já não consegue mais provocar sede, ele já não consegue dar sabor a nada. Ele não é notado. Ele não é notado mais por ninguém. As pessoas passam, as pessoas vão, as pessoas vêm e não notam. Assim é a vida do crente. O crente, ele é o sal da terra, e como todo sal, ele tem que dar sabor, ele tem que conservar e tem que provocar sede. E ele tem que ser notado. Por isso que Jesus fez essa comparação. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você compreender isto aqui, aleluia, você vai entender muita coisa da sua vida. Por quê? Porque quando se edifica uma cidade sobre um monte, é impossível esconder essa cidade, porque ela está sobre um monte. E as pessoas de longe vão conseguir observar. Nós observamos os morros do Rio de Janeiro, que praticamente é uma cidade edificada sobre um monte, sobre montanhas. E de longe nós olhamos e vemos aquela cidade. É impossível esconder, é impossível não notar aquela cidade edificada sobre um monte. E ele continua dizendo: ó, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Presta atenção. A candeia, quando ela é acesa, nós conseguimos observar que quando aquela casa está em escuridão, logo que a candeia ela acesa, ela consegue iluminar todo o ambiente. E tudo aquilo que estava oculto na escuridão começa a ser revelado, começa, aleluia, a ser colocado, aleluia, à luz, porque a luz ela clareia, a luz ela consegue clarear o ambiente, e tudo aquilo que estava escondido, a gente consegue observar. Se a casa está bagunçada, a gente consegue ver e pode arrumar. Se perdeu alguma coisa na escuridão, logo que a candeia ela acesa, a gente consegue encontrar. Nós vemos nas parábolas que Jesus fala a respeito daquela dracma que se perdeu, logo que a candeia é acesa. Aí a mulher procura a casa está bagunçada, ela varre e a candeia é encontrada. Então Jesus ele disse que nós somos essa candeia, e logo que essa candeia ela acesa, ela dá luz a todos que estão na casa. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Você é uma candeia acesa, a qual Deus, ele, aleluia, acendeu. Você é não apenas o sal da terra, mas também é a luz deste mundo, o qual Jesus escolheu. Jesus, ele acendeu a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a ele. Esta candeia, ela foi acesa. Então é impossível, aleluia, ninguém notar.
É impossível, sabe por quê? Porque quando Jesus ele acende a candeia, aleluia, é impossível as pessoas não notar, porque há uma mudança. Nós temos que ser, aleluia, esses discípulos ao qual Jesus, aleluia, ele chamou. Tem que se fazer a diferença. Ele disse, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aí ele vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Você foi uma candeia acesa para glorificar o nome de Deus. As nossas boas obras, ela tem que resplandecer diante dos homens. Ela tem que resplandecer diante das pessoas. Nós temos que ser, aleluia, essa candeia acesa. Nós temos que ser esse sal da terra, que faz toda a diferença, dá sabor ao alimento, conserva o alimento, aleluia, e consegue provocar sede. Nós também temos que ser essa luz, aleluia, que ilumina todo o ambiente, aleluia. Nós temos que ser candeia, mostrando, aleluia, as coisas que estão desarrumadas no meio dessa escuridão. Toda pessoa, aleluia, que não está no caminho de Cristo, ela está na escuridão. E nós somos responsáveis, aleluia, para dar luz, aleluia, a este ambiente, aleluia, o qual não consegue, aleluia, ver. E logo que a candeia chega, ela consegue resplandecer. Então, hoje essa palavra ela vem falar forte ao nosso coração. Que você, aleluia, é sal da terra e luz para este mundo. Jesus, ele disse certa vez, aleluia, no Evangelho segundo escreveu João, é por isso que Jesus, aleluia, ele vem falar na palavra dizendo, o evangelista João vem dizer bem assim, olha, o verbo, aleluia, se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a glória do unigênito de Pai, aleluia, porque ele é o verbo vivo, aleluia, que foi, aleluia, lá no início. Ele é a luz do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, a luz que resplandeceu no meio das trevas, e porém as trevas não a compreenderam. Aleluia. Esse texto é muito forte, irmão. Porque ele é a luz que resplandeceu no meio das trevas. E se ele é a luz, aleluia, ele resplandeceu em nós e nos acendeu. E nós somos representantes deles aqui na terra. Assim como ele, aleluia, nós fomos, aleluia, iluminados. Aleluia, porque nós nos encontrávamos em trevas e ele acendeu a nossa candeia. E agora também nós somos luz, aleluia, para iluminar também outro ambiente. Fique com esta palavra, meu irmão. Fique com esta palavra, minha amada irmã, aleluia, nesta manhã, e seja sal da terra e seja luz deste mundo para a glória de Deus.